Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Bia Correia, eu sou repórter aqui da Exame e a gente está aqui nessa sexta-feira para te trazer um resumo de quais foram as principais notícias da semana no Brasil e no mundo. Essa semana foi bem corrida, teve eleição no Congresso, teve acordo da Vale por causa do desastre de Brumadinho, ainda tem notícias sobre a vacinação que segue acontecendo no Brasil e no mundo, tem também a despedida de Jeff Bezos e ainda um mega vazamento de dados bem preocupante aqui no Brasil. Dá uma olhada. E a semana começou com eleições no Congresso, com os parlamentares tendo que escolher os novos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E com o apoio do presidente Jair Bolsonaro e de mais 10 partidos, o senador Rodrigo Pacheco do DEM foi eleito novo presidente do Senado e também do Congresso Nacional como um todo pelos próximos 2 anos. Pacheco chegou nesse cargo já defendendo a pauta de reformas que vem sendo falada e defendida pelo governo Bolsonaro desde o início da gestão, mas ele também, em contraponto a isso, tem o desafio de levar essas pautas adiante em meio a uma pandemia do coronavírus como a gente está vivendo e que trava muitos processos no Congresso. Também apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, o deputado Arthur Lira foi quem venceu as eleições para a presidência da Câmara dos Deputados contra o candidato deputado Baleia Rossi, que era quem era apoiado pelo Rodrigo Maia. A primeira medida de Lira nessa posição de presidente da Câmara dos Deputados foi retirar da mesa diretora da casa os cargos dos partidos que não apoiaram ele nessas eleições, que é o caso do PT, do PSDB e da Rede. E essa semana também a Vale fechou um acordo com o estado de Minas Gerais no valor de 37,6 bilhões de reais para reparar os danos causados por conta do rompimento da barragem em Brumadinho. O objetivo é que esse valor auxilie a população e o município que foram afetados aí pelo desastre. O rompimento da barragem da Vale em Brumadinho deixou mais de 270 mortos, além de ter atingido toda a cidade, a vegetação e o rio, que era fonte de renda para muita gente que mora ali. E é claro que isso afeta o dia a dia, a vida e o emprego de milhares de pessoas. Bom, e agora a gente fala um pouco sobre a Covid-19, porque o Brasil já ultrapassou os 3 milhões de pessoas vacinadas contra o coronavírus. Mas apesar dessa boa notícia, a pandemia continua avançando e a busca por novas vacinas, novas doses e a aprovação de novos imunizantes ainda é um desafio. Em todo esse processo, a Anvisa retirou a exigência dos estudos da fase 3 para a aprovação emergencial de novas vacinas. Na prática, isso significa que vai facilitar o processo para que novos imunizantes cheguem aqui no nosso país, principalmente aqueles que ainda não foram aprovados, como é o caso da vacina russa Sputnik V e a americana Moderna. E ainda falando um pouco sobre vacina, foi divulgado nessa semana em uma publicação numa revista científica que a vacina russa Sputnik V atingiu uma eficácia de 91,6% contra a doença. E apesar de tudo isso, a pandemia continua avançando rapidamente, principalmente aqui no Brasil, e o Rio de Janeiro já se tornou o estado com maior número de mortes por causa da Covid, ultrapassando o estado de São Paulo. E essa semana também teve a notícia de que a Operação Lava Jato no Paraná deixou de existir. O Ministério Público Federal informou que 15 integrantes da Lava Jato lá no Paraná foram readequados e vão ser inseridos no GAECO, que é um grupo de combate ao crime organizado também. E eles informaram que esses procuradores que foram readequados de lugar, eles vão continuar os trabalhos da operação dentro desse novo grupo. E o empresário e fundador da Amazon, Jeff Bezos, anunciou essa semana que vai deixar o cargo de CEO da empresa ainda esse ano. Com uma fortuna estimada em quase 200 bilhões de dólares, Bezos informou que não vai deixar a Amazon, só vai deixar o cargo de CEO, mas ele continua no cargo de presidente executivo do conselho da empresa. Um acordo entre os partidos da Câmara dos Deputados pode levar a deputada Bia Kicis à presidência da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Ela é uma das mais fiéis defensoras do presidente Jair Bolsonaro e tem se manifestado contra o uso de máscaras e medidas de distanciamento social durante a pandemia. Ela também é investigada no inquérito sobre os atos antidemocráticos. E a discussão em torno da presidência da CCJ é tão importante porque essa é a comissão mais importante, a principal comissão da Câmara dos Deputados. É nela que passam todos os projetos, todas as propostas
precisam ser analisadas e aprovadas por essa comissão, e é lá que se decide se uma proposta ela é ou não constitucional, se ela fere a Constituição. Bom, e por fim, nessa semana também a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar um mega vazamento de dados que aconteceu aqui no Brasil, expondo os dados de 223 milhões de brasileiros. Só para vocês terem uma ideia, esse número inclui pessoas já falecidas, porque a nossa população atual é menor que isso. Nossa população atual é de 209 milhões de pessoas. E aí, no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes também determinou uma investigação, a abertura de um inquérito, para analisar o vazamento de dados e a possível venda de CPFs e dados pessoais dos próprios integrantes da corte. Bom, pessoal, esse foi o Exame Agora dessa semana. Espero que vocês tenham gostado, espero que o resumo de notícias tenha te ajudado a entender o que foi acontecendo aí nos últimos dias no Brasil e no mundo. Se vocês curtiram, deixa o like, deixa o seu comentário, compartilhe o vídeo, mas o mais importante, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. E você pode acompanhar o Exame Agora todas as sextas-feiras. A gente se vê na próxima semana. Um abraço!